pessoal, estamos aqui diretamente dos estúdios do CP Iuris para o nosso mini curso gratuito de legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Meu nome é Werner Heck, sou defensor público aqui do Distrito Federal e eu vim aqui para ministrar essa aula especial para vocês tomarem gosto pelo método CP Iuris. Quem quiser me adicionar lá no Instagram, prof.werner.heck, tem algumas dicas e a gente vai falar hoje sobre legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas para chegar até a legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal e até mesmo aos julgados que se aplicam às defensorias públicas em geral, até porque os julgados, são de âmbito nacional, que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem que passar por várias etapas legislativas, digamos assim. Vocês conhecem muito bem a teoria da hierarquia das normas, E aqui a ideia é mais ou menos essa. O esboço de como a gente vai chegar até a legislação do Distrito Federal é mais ou menos por meio da hierarquia das normas. Ou seja, a gente vai começar pela Constituição Federal. Então, a gente tem lá a Defensoria Pública na Constituição Federal no artigo 134 e seguintes, o 134 e o 135, na verdade. E esse artigo ele foi substancialmente alterado nos últimos, 6 a 7 anos. Desde a emenda constitucional 69 e seguintes aí até a gente chegar na emenda constitucional 80. Então, esses artigos, por mais que eles sejam poucos, só 2 artigos, o ideal é a gente fazer um estudo cronológico deles, vendo como que eles foram sendo modificados durante esse período. Isso vocês podem ver por meio dessas emendas aí. Mas o mais importante, é saber como a redação atual está disposta lá, porque normalmente é nesse sentido aí que é feita as questões nos concursos. E, obviamente, também entender aonde na Constituição do nosso país, da Constituição no sentido de composição do nosso país, aonde a Defensoria Pública está enquadrada. Então, ela está lá no capítulo 4 das funções essenciais da Justiça, na seção 4 também, que fala sobre a Defensoria Pública. É lá que está inserida a nossa Defensoria Pública. Então, vocês vejam aí que ela é uma função essencial à Justiça e isso está expresso na Constituição, tá? Está lá expresso que ela é uma função essencial à Justiça. Embora, quando nós fomos ver lá os julgamentos importantes sobre a Defensoria Pública, vocês vão ver que tem algumas referências dizendo que a atividade de assistência judiciária gratuita não é exclusiva da Defensoria Pública. Hoje a gente tem uma jurisprudência consolidada nesse sentido, que a assistência jurídica gratuita não é exclusiva da Defensoria Pública. Por que isso? Porque a gente tem os núcleos de práticas jurídicas que normalmente são vinculados às faculdades, a gente tem também alguns núcleos de prática jurídica, na verdade escritórios modelos vinculados à OAB em alguns estados, e lá eles também fazem assistência jurídica gratuita. E o que é necessariamente essa assistência de justiça gratuita? A gente vai ver mais para frente. Assistência jurídica gratuita a gente vai ver um pouquinho mais para frente para vocês diferenciarem. Para lembrar para vocês, é óbvio, além da Constituição, a gente tem organismos internacionais que também falam sobre a Defensoria Pública. Na verdade, eles fazem recomendações sobre como que as defensorias públicas devem ser vistas pelos estados em que elas estão inseridas. E aí a gente tem uma das resoluções mais emblemáticas da Organização dos Estados Americanos, que é essa resolução 2656, que fala sobre a garantia de acesso à justiça e o papel dos defensores públicos oficiais. Os defensores públicos oficiais é um termo que é utilizado internacionalmente, é como os defensores públicos são chamados no âmbito internacional, porque defensor público lato sensu pode ser também, como eu falei, núcleo de assistência jurídica, esses outros prestadores de assistência jurídica gratuita também podem ser considerados defensores públicos, inclusive
Com o novo Código de Processo Civil, a gente vê lá que tem algumas equiparações para fins de prerrogativas, né? A gente vê lá no Código de Processo Civil algumas equiparações em prerrogativas, por exemplo, quanto à questão do prazo, tá? Então, essa é uma das dicas iniciais aqui. Eu sei que eu estou falando sobre vários assuntos, falando sobre órgãos internacionais, sobre Constituição, sobre Código de Processo Civil, mas a legislação da Defensoria Pública e mais ainda a Defensoria Pública do Distrito Federal, ela tem um alcance transversal, né? Ela tem pontualmente vários dispositivos que dão ali a forma de como a Defensoria Pública deve atuar, de como os defensores públicos devem se portar, quais são as prerrogativas, os direitos, os ônus dos defensores, os direitos e os ônus dos assistidos também, tá? E aí, além da Constituição, a gente tem a Lei Complementar 80, que é a lei complementar que organiza a Defensoria Pública em todo o país, ou seja, lá a gente tem uma densidade normativa um pouco mais baixa. Eu gosto de falar sobre isso porque quanto mais alto na pirâmide a gente está, menor a densidade normativa daqueles dispositivos. Então a gente vai ver a Constituição, tudo emana de 2 artigos. Os termos que constam lá são termos lacônicos, são termos abertos. E aí a gente vai para a Lei Complementar 80, esses termos começam a se afunilar, começa a vir prerrogativas especificamente que são decorrentes daquelas obrigações que constam lá na Constituição, começa a vir também os ônus, né, que o defensor público tem, que é decorrente daqueles termos abertos da Constituição. Então a gente começa a moldar essa pirâmide, só que a densidade normativa, eu gosto de falar isso, ela é uma pirâmide inversa. Então a gente tem, né, aqui a norma mais importante está aqui. Quando a gente vai descendo, eu gosto de fazer uma brincadeira que é um triângulo invertido aqui. A gente vai afunilando o que está sendo disposto ali. Embora a quantidade de dispositivos aumente, a especificidade deles ela fica mais aguda, né? Ela fica mais densa e por isso gosto de mostrar para vocês essa ideia de que a densidade normativa ela vai aumentando quanto mais a gente vai afunilando ali nos dispositivos legais, tá? Defensoria Pública na Constituição. E o que a gente tem lá no artigo 34 que eu tinha falado para vocês? É uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tá? E aí a gente tem a resolução 140 de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública. Depois eu vou falar para vocês o que é o Conselho Superior da Defensoria Pública, mas vocês já podem ver aqui, ele confecciona resoluções, né? E essas resoluções elas devem ser respeitadas pelos membros da Defensoria Pública, e essa resolução 140 ela diz o quê? Ela diz o que é a hipossuficiência. O que é a hipossuficiência ao olhar da Defensoria Pública do Distrito Federal? E a hipossuficiência, né? Vamos em termos resumidos aqui, é quem tem rendimentos de até 5 salários mínimos, né? Pelo que eu tenho de conhecimento, esse é o maior teto da hipossuficiência de todas as defensorias públicas do país. Por que foi aplicado esse teto de hipossuficiência? Porque a hipossuficiência ela tem a sua relatividade. Se nós formos ver a renda per capita, média da renda per capita do Distrito Federal, ela está muito alta. Muito mais alta do que a maioria dos outros entes federados. Por quê? A gente tem uma densidade territorial, a gente tem um território pequeno, né? Com muitos servidores públicos de alto escalão, né? Porque aqui é a capital do país e é onde a gente tem todo o centro nevrálgico do Poder Executivo da União. Então a gente tem isso tudo aqui.
Todos os tribunais superiores estão aqui no Distrito Federal e ainda os tribunais regionais, digamos assim, né? Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, a gente tem vários tipos, né? Vários estirpes distintas de justiça aqui no próprio Distrito Federal, que são relativas às questões do Distrito Federal e às questões nacionais também com os tribunais superiores. Então, vocês vejam aí que é uma concentração muito grande de altos salários do poder público num território pequeno. Isso faz com que a renda per capita seja mais alta. Por exemplo, 61% do PIB do Distrito Federal, né, de acordo com as últimas estatísticas do IBGE, advém do setor público, né? Então a gente tem aí um espaço pequeno para o setor privado, que é onde as remunerações elas são tem uma amplitude grande. Então o Distrito Federal tem uma questão de hipossuficiência diferente, por exemplo, do estado de Goiás, onde a hipossuficiência lá é mais baixa, ou do estado de Minas, onde também a hipossuficiência é mais baixa, ou do estado do Rio de Janeiro, enfim. Aí o Conselho Superior ele decidiu por bem, em 2015, apontar como renda o teto da hipossuficiência sendo 5 salários mínimos. Óbvio, isso aqui pode ser rediscutido a qualquer momento, pode ser revisto a qualquer momento. De hoje até o dia que vocês forem fazer o concurso, o que eu sugiro quanto a isso? Fiquem espertos lá com as resoluções do Conselho Superior da Defensoria Pública, porque isso pode mudar. É óbvio que tem outros critérios lá também. Por exemplo, uma pessoa diz que não tem renda, né? Ela fala, eu não tenho renda, eu não declaro nada no meu imposto de renda, mas essa pessoa ela sonega. Ela tem patrimônios, ela tem imóveis, por exemplo, em que ela recebe aluguéis, onde ela não declara esses aluguéis aí. Pelo patrimônio também a gente pode verificar a ausência de hipossuficiência financeira, tá? A questão financeira é uma das hipossuficiências. E aí, na própria resolução, a gente tem várias exceções sobre as hipossuficiências legais e as hipossuficiências circunstanciais, né? Hipossuficiências legais, a gente tem os grupos vulneráveis reconhecidos, pessoas com deficiência e tudo mais. E as circunstanciais são questões que pontualmente na vida de uma pessoa, por mais que ela tenha condições financeiras, ela ainda pode ser utilizada o serviço da Defensoria Pública para fins de assistência jurídica gratuita, porque ela se enquadra em uma hipossuficiência circunstancial, tá? E aí, o que faz a Defensoria Pública? Ela orienta, ela faz uma orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Aí vocês veem que aqui está necessitados, não está hipossuficiente financeiro, não está simplesmente vulneráveis. Então, aos necessitados. E os necessitados é um termo muito amplo. Sobre essa questão dos direitos coletivos, a gente já tem julgados, né, que dizem o quê? A Defensoria Pública tem legitimidade para propositura de ação civil pública, a famigerada ACP. A gente adora uma sigla, né, para reduzir aí na hora de escrever, então a gente tem a ACP, que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Em tese, ó. Então, se eu vislumbro, em tese, um hipossuficiente lá dentro de um grupo que vai ser abarcado por uma possível ação civil pública, a Defensoria Pública passa a ter legitimidade para ajuizar essa ACP. E aí, vocês vejam que o julgado está falando sobre difusos e coletivos. Por quê? Porque os individuais homogêneos, que é a outra natureza, a terceira natureza dos direitos coletivos, ele já é presumidamente uma legitimidade da Defensoria Pública, já é uma competência, né, uma atribuição defender esses direitos desses hipossuficientes aí, que são os direitos coletivos, os direitos individuais homogêneos. Porque os individuais homogêneos, a gente verifica diretamente qual é o grupo específico e a gente consegue identificar quem são essas pessoas que podem ter esse direito aí
por exemplo, né, a gente tem muito na questão de consumo, a gente tem muitas atuações em que uma empresa especificamente, ela acaba oprimindo aqueles consumidores de alguma forma, com alguma prática abusiva. E aí a gente consegue identificar diretamente quem são os clientes dessa empresa, né? E aí a gente tem os individuais homogêneos aí, são direitos que cada um tem o seu patamar, né, de individualidade, dependendo do quanto é o nível de relação com essa empresa, se esse nível é mais custoso, tem por exemplo, uma conta maior com essa empresa, ou uma conta menor, ou mais tempo sendo abusado por essa prática da empresa, ou menos tempo. Então essas pessoas têm, embora todas elas tenham um direito declaratório daquela abusividade, o quantum ali vai ser adequado para cada uma delas. Então, vocês viram aqui que a gente tem a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos os graus judiciais. Vocês vejam aqui que é o único, né, órgão que tem como dever constitucional a promoção dos direitos humanos. Embora lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, tenha sido feita uma interpretação de que o Estado brasileiro ele se fundamenta na primazia dos direitos humanos, na primazia dos direitos fundamentais. E a gente tem um órgão especificamente, né, expressamente dito como promotor dos direitos humanos, tá? Então essa é a visão, digamos, a missão mais ampla que a Defensoria Pública tem lá, constitucionalmente consolidada. E o defensor social, né, que é o que a gente também pode ser chamado, o que ele faz especificamente? Olha só essa limitação que a gente tem aqui, ó. O defensor somente pode postular em nome dos assistidos da Defensoria Pública de que é membro, tá lá no artigo 134, parágrafo 1º da Constituição, tá? E aí eu queria fazer uma distinçãozinha para vocês rápida aqui entre capacidade postulatória e capacidade processual. A capacidade postulatória, que é esse primeiro aqui, ela é o quê? Ela tá lá com quem é o quê? MP, né? Advogado e o quê? O defensor, tá? Esses têm capacidade postulatória. A capacidade postulatória do defensor, que é o que nos interessa aqui, ela só serve para atuar em prol dos assistidos da Defensoria Pública. Ou seja, o defensor público não pode atuar em causa própria. Embora ele não tenha capacidade postulatória para se defender, para atuar em causa própria, ele tem capacidade processual. Capacidade processual é a nossa capacidade de estar em algum dos polos da ação, né? E aí isso é inerente a todas as pessoas, inclusive do mundo, né? Estrangeiros podem estar em juízo no Brasil, ou seja, eles têm capacidade processual para estar em juízo até mesmo no Brasil, mesmo sendo de outros países, tá? E aí, essa capacidade processual, ela não se confunde com a capacidade postulatória, diferente, por exemplo, do advogado. O advogado, ele tem a capacidade postulatória e a capacidade processual reunidas em uma só pessoa, que é ele, né? E ele não tem nenhuma distinção temática da sua capacidade postulatória. Por isso ele pode atuar em causa própria, no caso do irmão, no caso do filho, no caso do pai. Não faz diferença nenhuma. Do cliente, obviamente também, né? Porque precisa ganhar dinheiro, não adianta só ficar advogando para a família, porque a gente sabe que isso acaba não dando muito dinheiro. A não ser que vocês sejam da família do Eike Batista, né? Mas eu acredito que isso não é o caso. Mas enfim, a capacidade postulatória ela é diferente da capacidade processual. E aí o defensor público ele tem uma limitação da sua capacidade postulatória que tem a ver com a pessoa que ele defende em juízo. E aí um grande detalhe aqui. Se eu sou defensor público, eu posso ajuizar uma ação no juizado especial em nome próprio? A resposta é sim. Por quê? Porque no juizado especial, a capacidade postulatória não é limitada, ela é ilimitada. Eu só preciso ser maior e capaz,
né? Se não for maior e capaz, eu vou ser representado em juízo por um maior e um capaz. Por um maior e capaz. Então, no juizado especial, eu tenho a minha capacidade processual e postulatória independentemente disso. Então, a gente não está nem falando sobre essa limitação da Defensoria Pública. Então, no juizado especial, o defensor público pode atuar em causa própria. Então, fiquem espertos, porque às vezes isso vem numa prova de concurso e vocês estão tão acostumados em tantos cursinhos falando que o defensor público não tem capacidade postulatória em causa própria, não tem, é tão automatizado que a gente não para se questionar se em todas as possibilidades de ajuizamento de ação essa capacidade postulatória ela é limitada mesmo. Então, no juizado especial a gente inverte, a gente precisa ter capacidade processual para poder ter a capacidade postulatória. Então, o defensor público no juizado especial pode. Então, cuidado na hora da prova, porque a questão, se ela vier seca, perguntando da capacidade postulatória do defensor público em causa própria, ele tem sim, em uma hipótese. Em regra, não tem, mas em uma exceção, que é o juizado especial, ele tem essa capacidade aí postulatória e processual, tá bom? Vamos lá para o próximo. Princípios institucionais. Por que eu estou falando para vocês sobre princípios institucionais? Porque eles são basilares, eles são fundamentais à instituição. E esses princípios institucionais, se vocês conseguirem entender ele de forma ampla, de forma realmente o seu âmago do que eles querem dizer, vocês vão conseguir responder muitas perguntas que derivam desses princípios institucionais na hora da prova. É óbvio que vocês precisam fazer um esforço mental aí, né? Nada vem de graça, mas se a gente falar sobre os princípios institucionais que estão lá na Constituição, lá no parágrafo 4º do artigo 134, a gente tem o quê? Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Tá? São 3 princípios institucionais que estão ipsis literis lá no artigo 134, parágrafo 4º. Mas também a gente tem os princípios da magistratura no caso aplicável, que ele faz uma remissão, é uma norma constitucional lá no parágrafo 4º, que faz uma remissão lá por artigo 93 da Constituição, que é onde estão os princípios da magistratura aí. E isso significa que o quê? Que a Defensoria Pública na questão principiológica, tá? Os princípios institucionais, ela se equipara ao Ministério Público, porque o Ministério Público é da mesma forma. Ele tem unidade, indivisibilidade e independência funcional lá e uma remissão para os princípios da magistratura. E aí a gente se distingue nessa questão dos princípios da magistratura. O que o Ministério Público se distingue da Defensoria Pública é na forma da aplicação dessa remissão. E isso é ainda um espaço em branco que a gente tem, que quem vai dar os limites desse espaço vai ser o Supremo Tribunal Federal, obviamente, porque é uma interpretação constitucional do que a gente tem aqui. E ele já vem fazendo isso. O Supremo Tribunal Federal é um dos tribunais que mais se manifestou desde 2013, ou seja, nos últimos 5 anos, o Supremo Tribunal Federal é um dos que mais se manifestou sobre princípios institucionais, sobre prerrogativas da instituição mesmo, e não do defensor público. Ele é um dos que mais se manifestou para dar esses limites aí. Então a gente está em plena ebulição de como que isso vai se acomodar nos próximos anos. E aí, novamente, sugiro para vocês, entre a data de hoje que vocês estão vendo esse curso e o momento da prova de vocês, fiquem atentos aos julgados que são atinentes aos princípios institucionais, às prerrogativas da instituição como um todo, da Defensoria Pública, principalmente os que vêm do Supremo Tribunal Federal, porque toda essa autonomia institucional, toda essa capacidade da Defensoria Pública, ela se consolidou de forma robusta em 2014, com a Emenda Constitucional 80, tá? E aí passou aí 2015, 2016 e até mesmo 2017 a uma acomodação por todo o país. Todas as defensorias públicas estaduais estavam tentando avançar
com emendas nas constituições estaduais para que fosse equiparada à Constituição Federal, porque se entende que essas prerrogativas da Defensoria Pública que estão lá na Constituição Federal são normas de reprodução obrigatória, tá? Porque a gente está falando de um serviço essencial à justiça, e se tem justiça nos estados, a justiça, as instituições não podem se diferir aí nas suas prerrogativas. Então, se na União a gente tem esse peso constitucional aqui do artigo 134, lá nos estados a gente tem que ter a mesma coisa. Então, muitas defensorias públicas passaram a correr atrás de emendas constitucionais estaduais para deixar isso consolidado, né? Embora entenda-se que sejam auto-aplicáveis. Isso o próprio Supremo também já se manifestou, dizendo que essas normas sobre os princípios institucionais da Defensoria Pública que estão na Constituição Federal são auto-aplicáveis, ou seja, independentemente dos estados fazerem suas emendas nas suas constituições estaduais, elas já estão em aplicação. O Distrito Federal, em 2015, conseguiu implementar todas as emendas na lei orgânica aqui do Distrito Federal, então isso passou com uma certa tranquilidade aqui no Distrito Federal. Foi um breve período entre o finalzinho de 2014, quando foi aprovada a emenda constitucional 80, e meados de 2015, quando a gente já tinha conseguido a emenda à lei orgânica do Distrito Federal, que se equipara às constituições estaduais. Então, aqui no Distrito Federal a coisa já está mais tranquila, tá? E aí, o que significa esses três princípios institucionais? O que eles significam? A unidade. A unidade significa que ele é um órgão pleno ali, ele não tem partes externas, mas isso não significa que ele não... Isso significa que as divisões internas são meramente funcionais. Então, se eu estou trabalhando no núcleo da Defensoria Pública de Direitos Humanos, ou no núcleo de Defensoria Pública, no núcleo de Execução Penal, ou no núcleo da Defensoria Pública lá em São Sebastião, Sobradinho, Planaltina, qualquer das cidades satélites do Distrito Federal, eu sou o defensor público de uma instituição que é única. Eu sou sempre defensor público, eu não viro o defensor público de Sobradinho ou o defensor público de Planaltina, eu sou sempre o defensor público. Essa divisão é meramente funcional para a organização do órgão. Não se confundam, às vezes o examinador vai passar para vocês uma questão querendo dizer que essas divisões funcionais vão contra o princípio institucional da unidade. Isso não é verdade. A unidade significa também o quê? Que as regras se aplicam a todos de forma igual. Então, eu, como defensor público, tenho os mesmos direitos dos outros 230 e tantos colegas que eu tenho aqui no Distrito Federal. Eu não tenho o mesmo direito do colega do estado de Goiás, eu não tenho o mesmo direito do colega do estado de Minas Gerais. Especificamente quanto a relações institucionais, remuneração, o próprio aparelhamento da Defensoria Pública, os meus objetos de trabalho, né, o computador, essas coisas, tudo que estão à minha disposição lá, obviamente não são os mesmos de Minas Gerais, e o de Minas Gerais também não pode usar. Essa é a questão da unidade aqui. A indivisibilidade, né? O que é a indivisibilidade? Muitos doutrinadores, quando vão falar sobre magistratura e MP, falam que essa unidade, essa indivisibilidade, elas meio que se confundem, que elas são difíceis da gente fazer uma distinção, tá? Mas ela significa o quê? Que todos os membros atuam em nome da instituição e não em nome próprio, podendo ser substituídos sem prejuízo. E aí a gente vai entrar num debate do defensor público natural, do promotor natural, do juiz natural. Mas é isso, a gente deixa para o próximo bloco, que eu quero que vocês deem uma descansada, façam um lanchinho, tomem um café e voltem com tudo para a gente assombrar o examinador, tá certo? Até daqui a pouco.